Olá, seja muito bem-vindo ao PowerCast, o seu podcast de ativação, de inspiração e capacitação. Aqui a gente traz para você exemplos práticos e inspiradores de como fé e trabalho caminham juntos, lado a lado, de maneira indissociável. Eu estou aqui hoje com o meu co-host, esse cara fantástico, Felipe Rodrigues, seja bem-vindo. Obrigado. É um privilégio estar aqui compartilhando um pouquinho dessa experiência com vocês, estar participando de mais um podcast aqui, ainda mais do lado do Renan, né? Mais especial ainda com o nosso convidado de hoje, né? Fala aqui sobre ele, que cara fantástico, que privilégio estar aqui com esse cara assim. Esse cara, ele já me inspirou tanto e continua me inspirando. É um cara que me inspira em ser um intercessor, um homem de Deus e um homem que pratica de verdade, uma pessoa que vai nos falar de uma maneira prática, de uma maneira assim real, como é que é viver fé e trabalho. Conosco aqui hoje, Rodrigo Massara, muito obrigado por estar aqui, por atender o nosso convite, Massara. Obrigado a vocês, é uma honra mesmo, um privilégio, me senti assim, muito realmente desafiado a estar aqui, né? Tantas pessoas maravilhosas da nossa igreja, né? E sendo escolhido, eu fiquei realmente muito honrado, estou aqui muito nervoso, né? Não estou acostumado com isso, né? Mas sabendo mesmo que Deus tem algo, tem propósito aqui pra gente, é uma alegria poder compartilhar com vocês aqui. Seja muito bem-vindo, assim, nós orando para que Deus mostrasse mesmo as pessoas e o seu nome veio muito forte, muito claro para nós, né, e trazer mesmo, você vai ver aqui quantas pessoas aqui da Central que estão ligadas a nós nesse podcast aqui, que vão poder nos inspirar muito. Felipe, é muita coisa pra gente poder falar aqui em uma hora, hein? É bastante. Hoje não tem que se esforçar aqui. Isso aí. A história é longa. Se apresenta um pouco aí pra nós aí, conta assim, esse início da sua história aí, como é que um homem do mercado, né, da sua história profissional, faz aí esse câmbio, né, até trilhar esse caminho que nós vamos falar aqui hoje. Pois bom, minha história começa, né, eu nasci numa família aqui de Belo Horizonte mesmo, né, e a minha história profissional começa com meu pai, né. Meu pai ele foi um visionário da época dele, né, ele formou em engenharia, mas ele não tinha recurso, papai de uma família simples, né. Mas ao formar engenharia, se já desponta como engenheiro de primeira linha, né? E só que ele, logo no comecinho, ele já não sentia ali tranquilo em ser um simples funcionário, ele queria mais, né? E eu lembro que ele me conta que quando ele casou com minha mãe, no final, se não me engano, 69, 70, ele, alguns meses antes, 2 meses antes, ele pede demissão do emprego dele. Ele fala que foi viajar, foi fazer a lua de mel dele, com o dinheiro do sogro dele, meu avô, né? Passaram, sei lá, um dia lá em Guarujá, se não me engano, mas sem emprego. E ele volta ali e já começa ali o início, né, da empresa que ele cria, né, a construtora, né, a Comin Construtora. E daí, desde 72, ele com outro sócio, né, ele abre a construtora. E aí aí é a história, né? Em 94, eu ali com 21 anos de idade, ele me convida a participar. Eu já estava terminando meu curso de administração de empresas, quando é que eu formei, e ele me convida para participar, para estar lá com ele. Os sócios ali já tinham saído, e eu entro nessa empresa ali, meio, vamos falar assim, não de paraquedas, né, porque eu sempre convivi ali, sempre tive ali presente, né, mas eu com um menino de 20 anos, sem muita experiência ou nenhuma experiência de mercado, chego ali para poder estar administrando uma empresa, na época, pequena, média, mas meu pai falou, então que é sua, é claro, né? É todo um processo, né? Eu lembro que tudo que eu fiz na empresa, eu fui motorista, eu fui office boy, eu fui departamento pessoal, eu fui cozinha, eu fui comprador, passei em tudo que a empresa tinha ali eu passei, mas era um desafio muito grande, né? Eu lembro que quando eu cheguei lá só tinha um computador na empresa.
Você falar isso hoje é quase uma heresia, né? Quase uma coisa, não. Eu falar pra minha filha hoje, ela vai falar, pai, não tem jeito, né? Mas era um só, né? E meu primeiro desafio ali, né? As questões, as questões da dificuldade que a gente tem de tratar com os mais velhos, né? Da questão de sucessórias, né? Eu cheguei e falei na mesa, pai, nós precisamos de mais computador, né? Até tá tendo briga na empresa, né? As pessoas precisam de usar, né? Tinha um horário, né? O pessoal da contabilidade usava de tal horário, depois o pessoal usava de tal horário, o pessoal tal. Então começou a ter briga. Eu falei com ele, ele falou, mas não, por quê, ué? Por que precisa disso? Se tem ideia, meu pai foi ter computador, sei lá, 10 anos depois, ele na mesa dele, porque ele começou a ver que precisava de e-mail, né? E aí eu preciso de um computador para me receber e-mail aqui, meus amigos. Fico imaginando seu pai assim, você tem um carro, todo mundo pode usar, por que todo mundo pode usar o mesmo computador, né? Não? Eu acho que a cabeça dele era essa, exatamente, né? Então são os desafios, né? De a gente entrar e conseguir colocar ali, e aí a empresa... Né, meu irmão mais velho logo entra também, e daí a gente toca essa empresa e ela vai crescendo de maneira sustentável, né, até a minha saída aí em 2016, né? Ô Massaro, mas conta um pouquinho melhor pra gente, assim, como é que foi se lidar com seu pai, ou seja, trabalhar numa empresa familiar com 20 anos ali, começando, primeira experiência, tem aquele clima organizacional da empresa, e fala assim, ele é filho do dono, agora está mandando fazer alguma coisa aqui, mas é um menino ainda, não tem experiência. Como que foi para você essa experiência, iniciar nessa carreira em uma empresa familiar? Eu falo que e recomendo, né, tanto para os pais quanto para os filhos que estão entrando, né? O sucessor ele deve entrar de uma maneira muito simples na empresa, em saber que ele tem que aprender lá dentro. Ele não pode chegar lá e querer mandar. Ele não pode chegar numa empresa sem saber muita coisa e querer, agora eu sou dono daqui e vou fazer do jeito que eu quero. Tem que ter muita humildade nessa hora, né? Eu lembro que as pessoas falavam isso comigo, né? As pessoas que eu lidava ali, né? Eles falavam, mas nós ficamos muito preocupados quando você chegou aqui e de repente você está aqui nos ajudando, você está aqui fazendo coisas que a gente imaginou que o filho do dono não faria. Então tem que ter esse entendimento, né? Tanto, e principalmente do pai, né? Assim, daquele que vai levar os filhos. Esse entendimento, né? Você precisa de treinar seu filho para estar lá dentro. O filho não pode entrar. Eu vejo hoje, eu fiz cursos de sucessão lá na Fundação Dom Cabral, e existem as grandes empresas hoje que não é qualquer um que, não é só porque ter filho que vai entrar, muito pelo contrário, tem uma lista, né, de coisas assim que aquela pessoa tem que tá cumprindo cursos fora e tal para poder estar ali dentro daquela empresa. Mas mesmo assim, entrando, tem que ter humildade, tem que saber que o cargo ele não vem simplesmente, não cai de paraquedas na sua vida. Você não vai ser chefe, você não vai ser líder de paraquedas. Você tem que aprender a ser líder, você tem que aprender a liderar, você tem que passar por ser liderado também, para enxergar um líder ali, entender com ele como é que faz as coisas. E assim foi feito, né? Tanto eu e meu irmão, nós entendemos essas coisas, e cada um no seu estilo, e em áreas completamente separadas da empresa, nós conseguimos levar isso numa boa, né? Você assume ali o administrativo, eu. seu irmão assume a parte técnica, e nesse momento vocês começam essa jornada trabalhando juntos. Sim. E nesse início dessa caminhada, Massara, alguém já era cristão ali, já tinha gente convertida, ou a coisa ainda estava assim meio que... Não. Meu pai, como quase todas as famílias, né, aqui, né, Minas Gerais, Belo Horizonte, assim, vem de uma família católica. A do meu pai, no caso, era uma família bem inserida mesmo no catolicismo, assim, então, assim, existiam princípios bem firmados ali dentro, né, e eu aprendi muito com meu pai, né, eu falo que quando eu converto em 2009, né, foi um choque para ele, né, assim, porque por causa dessa história, né, católica e tal, mas logo ele viu que tinha mudado muita coisa, né, eu vinha de uma vida que parecia que estava muito legal, mas eu tinha um casamento que não deu certo, e aí eu fiquei solteiro alguns anos ali, e tocando a empresa da mesma forma, mas assim, numa vida muito desregulada. Então quando meu pai via que isso de uma hora para outra parou,
E aí meu rendimento dentro da empresa, tudo mudou. Ele viu de olhos relacionamento com ele também, né? Com a família, começou a Rodrigo tá diferente, Rodrigo tá, né? E ele, então não era uma coisa imposta. Eu nunca fiquei discutindo com ele religião, pai, para disso, larga disso e tal. Mas ele viu na minha vida algo ali, e ao enxergar na minha vida, ele começou a aceitar coisas que a gente começava a falar ali dentro, né? Eu falo que eu faço Power Moment na minha empresa desde sempre. Desde que eu converto, que eu levo ali. É lógico que eu compilava a célula de uma maneira menor ali e trazia o estudo da célula ali de uma maneira menor no horário, mas eu sempre... É mesmo, cara? Sempre tive. Então, assim, dessa época você já começou a trabalhar isso dentro da organização? Dentro da organização. Era na minha sala, eu tinha uma sala, as pessoas eram convidadas na hora do almoço, uma vez por semana, nós tínhamos ali 1 hora, 1h30, de uma célulazinha ali mesmo ali dentro. Como é que foi o impacto disso, essa transformação? Seu pai, talvez um católico ali, mais tradicional, viu o Rodrigo tendo uma vida ali perdendo um pouco talvez aqueles princípios que o pai tinha ensinado, tendo uma vida, né, como você disse, um pouco mais distante ali desses princípios, e aí de repente se converte e vira da água pro vinho. Como é que foi esse impacto dentro da empresa e dentro da família, né? Dentro da empresa, igual eu falei, é uma questão de produtividade mesmo, de mais excelência no trabalho, de as coisas realmente mudarem assim, né? E relacionamentos, os relacionamentos com as pessoas e tudo ali. E quando eu comecei a levar isso para dentro da empresa também, as pessoas começaram a mudar também lá dentro, começaram a gostar daquilo, né? O clima organizacional, ele muda com aquilo, né? Eu falo que assim, o clima de empresa, existe um peso ali, né, de meritocracia, de você conquistar as coisas, a empresa precisa de virar ali, né, vender e produzir. Então, existe uma cobrança ali muito complicada. Então, quando você traz Deus para dentro das corporações, muda todo o contexto, né? Existe uma leveza mais dentro ali, né? Então é isso que foi colocado. Meu pai começou a enxergar isso. Eu lembro que eu falo com quando eu for me batizar, né? E faço o convite para ele, né? Falei, pai, vamos me batizar. Ele, como assim, meu filho? Você já foi batizado? E ele assim, eu sei, pai. E eu sei que eu já fui batizado. E eu sempre honrei muito ele. Falava, pai, eu queria te agradecer aqui toda a educação que você nos deu, ter nos levado na igreja até tal idade, nos obrigado aí. Tudo isso gerou na gente princípios aqui muito importantes. Eu quero te agradecer demais. Mas, pai, eu não lembro do meu batismo. Eu não lembro, eu era pequenininho, era ali um menino, eu vi as fotos ali, e eu entendo hoje que eu preciso dar espaço de fé, eu agora entendo que Jesus entrou na minha vida e eu preciso de dar esse passo, falar, eu tô me batizando aqui, pai, é isso. Ele chegou assim, saiu meio assim, e eu não vou nesse batismo seu não. E aí, deu o dia seguinte, ele me liga, eu pensei bem aqui, eu vou, tá? E ele teve lá no meu batismo, muitos amigos meus, né, foram também, amigos que estão, né, tem um amigo meu, melhor amigo meu mesmo, tá? Foi no meu batismo lá em 2010 e vai batizar a semana que vem agora, né? Tá semente plantada, né? Eu falo que a importância, né, de você perseverar, de você orar e tal junto com eles. Então, eu falo que quando Jesus entra na sua vida, quando Deus entra na sua vida, essa mudança ela tem que gerar esses frutos, né, naturalmente. Não é algo assim imposto. Eu vou agora aqui impor que a empresa tem que ser assim, assim, assado. Mas interessante essa parte da sua história, porque quando um líder de uma organização se converte, talvez fica fácil para ele, né, Felipe, determinar que agora é aquela cultura. Você estava ali ainda dentro de uma estrutura familiar, que a liderança daquela empresa ali era do teu pai. Sim. Por mais que você tivesse ali numa posição de destaque, né, ele era o líder e haviam outros líderes. Então, como é que foi esse processo? Porque eu estou entendendo que essa cultura dessa organização começou a mudar. Qual foi a visão e a estratégia que Deus te deu? Olha, eu não posso impor nada, determinar nada aqui, porque existe uma cadeia de liderança. Exatamente. Né? E que às vezes não concorda com essa visão que eu quero colocar. Como é que foi isso, Massara? É igual eu estava falando, exatamente isso. É deixar a coisa fluir naturalmente, principalmente porque nessa época o
o comandante da empresa não era eu, no sentido, né? O CEO mesmo era meu pai. E meu irmão também, de outro lado, que também é a área dele que eu tinha que respeitar. Né? Então eu falo que, e mesmo você sendo o CEO com mais facilidade de você chegar e implantar as coisas, existem inúmeras pessoas que vão estar lá dentro trabalhando que não vão estar, vamos falar assim, não vão compartilhar. Não vão compartilhar da mesma visão. E tem um negócio agora muito interessante, né? Voltamos àquela máxima, né? Palavras convencem, exemplos arrastam. Exatamente. Ou seja, você vê que como é que a definição, postura de alguém dentro da empresa, onde ele traz princípios, traz valores, tem uma mudança significativa, tem uma integridade, ou seja, a pessoa falou, mas ela comporta com isso, né? Uhum. Esse exemplo, essa mudança, isso contagia, né? E ainda mais quando vem da presença de Deus, né? Isso é fortíssimo. Agora, Massara, já que nós já pegamos a nossa primeira pílula aqui, vamos para a segunda e a terceira pílula, que eu quero saber dessa história aí. O seguinte, que conselho, eu vou até brincar, o nosso Power Drops, um dropzinho aí de dica do nosso convidado. Massara, você como ali, filho, absorvendo essa jornada do pai, que dica, que conselho você daria hoje para pessoas que estão ali trabalhando junto com os pais? E às vezes você já passou por a jornada, você sabe, tem um momento que é legal, mas tem umas coisas que provocam, assim, a pessoa quer ter espaço, estudou, quer implementar uma visão diferente, aí às vezes o pai é um pouco mais tradicional, igual você falando do computador. Então, que experiência que você pode passar hoje para os jovens que estão nos assistindo aqui, dele falar assim, olha, eu passei por isso e o meu conselho que eu te dou hoje para quem está com 20 anos aí, ou até um pouquinho mais trabalhando com os pais, seria esse conselho. O primeiro conselho, isso eu falo em qualquer área, mas na empresa vai servir da mesma forma, é honrar o seu pai. A honra, ela é a base do relacionamento entre pai e filho, né? O filho que não honra o pai, não vai dar certo uma sucessão, não vai dar certo uma relação qualquer, fora de empresa, que for, né? Então, honrar o pai. Eu lembro que um jovem foi me conversar comigo a respeito da futuro da carreira dele, e ele falando, ele era filho de um grande político, e ele querendo entrar nessa seara, e o pai dele não queria deixar de jeito nenhum. Ele era muito jovem ainda, tinha 20 na época, 21, sei lá. E eu falei com ele, honra seu pai, escuta seu pai, honra ele. Se ele está falando para você segurar, segura agora. Você tem uma faculdade para acabar, você tem um curso para fazer, vai se preparar. Se você quer ser um político, se prepare para ser um político. E a coisa vai acontecer. Então, se você quer suceder a empresa do seu pai, se é o que está no seu coração, se prepare para ela. Não tome isso como seu por herança, apenas nesse sentido. Né? Vai treinar, vai estudar, vai ficar bom no negócio para você poder tomar esse lugar. Maravilha. O primeiro conselho aí já está dado. Agora o segundo que vem na jornada, porque o Massara agora é pai e também empresário. Sim. Agora ele já chegou no topo da cadeia ali. O que você, Massara, pega de exemplo do seu pai? E o que você pode falar assim também? Olha, o que eu talvez fizesse diferente? Ou o que eu aprendi nessa jornada, né? Que aí agora também é um conselho para os pais que estão tentando trazer os filhos para dentro do negócio. Eu acho que o meu pai é um exemplo perfeito disso, né? Tanto eu quanto meu irmão, a princípio, a gente não tinha essa ideia de estar dentro da empresa. Né? Papai tinha outros sócios, né? Então, assim, era uma coisa que não era conversada abertamente dentro de casa e tal. Mas eu vou lembrando alguns fatos da minha vida, assim, na minha infância, da adolescência. Meu pai sempre nos puxou para lá de uma maneira muito tranquila, né? Muito tranquila. Eu lembro cartas, eu tenho guardado até hoje cartas de aniversário que ele me escrevia para mim e para meus irmãos, assim, falando assim, Rodrigo, que bom você ser um grande filho e tal. E o meu desejo é você seguir meus passos. Que legal. Né? Então, de uma maneira singela, ele colocava ali o desejo dele. Isso ficava, sabe, eu li aquilo lá, e tal, na hora eu li e falava, bom, mas no coração tinha alguma coisa. Então mesmo eu nunca tive essa vontade muito grande de estar numa empresa, principalmente de engenharia, tanto que eu não fiz engenharia, né? Eu fiz administração, mas de uma forma muito tranquila ele foi e me colocou, quando ele me chama, foi para mim natural estar ali.
Foi uma parte natural. Sabe quando você entra num lugar e parece que você tá em casa? Né? Eu acompanhava ele, ia muito no escritório e tal, mas quando eu dou o passo ali, foi uma forma natural. Por quê? Ele sabia que eu era muito inexperiente e estava ali cuidando de olho ali, cuidando de tudo. Então, o que eu para os pais hoje, eu falo isso com meus filhos, pense mesmo como sucessão, né? Eu acho muito difícil hoje, muito complicado, eu vejo hoje, na célula a gente recebe de tudo, né? E problemas de sucessão assim, enormes, de pais que não aceitam passar o bastão. Se não tem nenhuma lógica, se você ter uma empresa e não passar o bastão para frente, você não vai morrer com esse bastão na mão, né? Então, a lógica é passa o bastão de uma maneira tranquila, de uma maneira eficaz, de uma maneira coerente, mas passa o bastão. Deixa seu mentor mesmo, né? Seja um mentor, educador, né? Deixa seu filho ir tomando conta aos pouquinhos, vai saindo do cenário, deixa seu filho entrar no cenário, né? Vai curtir seus netos daqui a pouco, vai curtir sua vida daqui a pouco, porque eu vejo casos assim, de brigas homéricas entre pai e filho, porque o pai não quer passar o bastão pro filho, o filho quer tomar de qualquer jeito, uma loucura. Então, pai, faz esse passo. Facilita esse processo. Massara, uma dúvida constante que a gente recebe de líderes que já exercem funções fortes de liderança, como você já exercia numa organização do teu pai, que já era uma organização relevante, era uma empresa grande nessa altura. Então você já tinha uma posição de liderança forte, relevante, numa empresa que já era uma empresa grande. E aí, nesse processo, nesse caminho, você se converte. E constantemente a gente é questionado sobre as atitudes, sobre a postura, porque, nossa, será que agora eu posso ser aquele líder que cobra? Será que eu vou ter que ser agora o líder que vai ser, um líder que vai tolerar, às vezes, pessoas não entregaram o que eu preciso? E, enfim, como é que aconteceu e como é que foi essa condução sua agora de um líder, mas não passando a ser um líder cristão? Um líder que praticava, que entendeu essa palavra, que entendeu essa missão, que já estava ministrando dentro da sua sala. Como é que é essa transição de liderança? O que mudou? Eu estava até pensando nisso, né, para vir aqui, e é algo assim, eu falo que os nossos softwares que nós temos, né, o nosso treinamento, tudo que nós vamos a gente vai aprendendo durante a vida, e ele continua da conversão. O nosso software continua ali, né? Nossas ferramentas estão ali. Agora, o nosso hardware, ele muda completamente, né? Então, o que muda é como que você utiliza as suas ferramentas agora. E a gente tem que entender, né? Dentro de uma empresa, se você ali executando liderança, ao se converter, vai tudo mudar. Vai tudo mudar. Porque a conversão é isso, né? A mudança total, um novo nascimento. Então nasce um novo líder, apesar de todas as ferramentas estarem ali dentro. Você é um super líder, eficaz e tal, competente, está tudo ótimo e tal. Mas ao se converter, é um novo líder que está surgindo. Então, algumas mudanças vão acontecer. Às vezes é uma cobrança excessiva e você começa a ter compaixão por aquelas pessoas, né? Às vezes é uma falta de cobrança e você, não, agora Deus está te falando, você pode cobrar. Deus é assim com a gente. Deus sabe, Deus nos cobra, Deus está ali, Deus ele ele te dá o talento para você não deixar de errar. Então, o que acontece é um novo nascimento, né? E atitudes no dia a dia são diferentes. Eu lembro uma vez, a gente estava ali numa situação, e sempre a situação de filme de engenharia, de empresa de engenharia, a hora o caixa está bom, a hora o caixa está ruim, e aqueles dias de caixa ruim, eu estava ali, né, empenhado em ir atrás de antecipar ali algumas medições para a gente poder aliviar o caixa e tal. E aí tem uma gerente de banco, uma gerente de uma agência, ela fez transparecer ali, eu já era convertido há uns 2, 3 anos, não sei, talvez, mas ela transparecer que eu estava, enganando ela com algumas informações. Eu fiquei muito nervoso. Né? Veio aquela... Subiu minha cabeça, já estava nervoso com toda a situação, e veio ela falando, como assim, tá achando que eu estou enganando ela, né? Ela, além de tudo, eu sou correto e sou crente, né? E aí eu soltei, assim, os cachorros nela, assim, e desliguei o telefone, mas, assim, foi imediato o Espírito Santo, assim, agindo, assim. Como é que é isso, né? Não é assim, né? O Espírito Santo já começa, então já
pego o telefone ali, já ligo de novo de volta e já peço desculpa na mesma hora. Falo assim, desculpa, eu não falei aqui, eu não podia ter falado com você de jeito nenhum, me desculpa mesmo e tal. É esse tipo de pequenas coisas que levam às mudanças maiores dentro da empresa. E é lógico, tem as grandes coisas que você deixa de fazer. Você fazia tal coisa, não faz mais e pronto, acabou. É lógico que para mim foi mais tranquilo, porque meu pai tinha princípios muito fundamentados. Então o tratamento com as pessoas e tudo mais era muito tranquilo, porque meu pai realmente ele tinha uma questão muito forte nisso aí e uma cultura muito enraizada de tratar todo mundo bem, de ser correto com todo mundo, que seu sim seja sim, seu não seja não. Isso era muito, né? A gente tem até um painel lá na outra empresa nossa, na Porsche, que tem umas frases do meu pai lá escritas no painel lá, né? E de coisas que a gente tem que manter no nosso coração. Mas existem coisas que ainda, apesar de tudo, estavam fora do eixo. Né? E aí fora do eixo, igual eu falo, conversão não tem nada fora, não deixa nada fora do eixo. Não tem como ser 88% do Rodrigo dentro da empresa está convertido, 2% está ali ainda, nós vamos deixar ele quietinho. Não dá, né? Tem que ser 100%, né? Sara, e como é que foi essa jornada sua, você evoluindo lá com a empresa do seu pai, e foi até onde? Pois quando eu converto em 2009, em 2011, assim, eu não lembro direito da data, mas mais ou menos 2011, assim, Deus me começa a falar no meu coração que era a hora de eu deixar ali. Eu não sei qual seria o plano de Deus para minha vida naquele momento, mas era muito forte no meu coração isso. E pergunta, isso aí o pessoal sempre pergunta, e como é que você foi sentindo isso assim? O que foi se mover de, opa, não está no meu momento? Porque muita gente sente isso e aí fica na dúvida, não, será que é? Será que é Deus falando? Será que eu tô tendo aqui um pensamento intrusivo? Eu acho que a questão de Deus falar é muito complicado, né? Assim, quando eu chego para a pessoa chega assim, a pessoa vai tomar uma decisão e ela vai falar assim, Deus falou comigo, eu já falo com ela, então por que você está querendo meu palpite aqui? Então, esse Deus falar é algo que primeiro, gera primeiro um incômodo de você estar ali no dia a dia. Você não tá em paz. Você está ali e olha que estava talvez a melhor fase da empresa. Nessa época, 2011, 2010, 2011, 2012, uma fase talvez áurea da empresa ali. Só que eu chegava ali e não estava feliz, não estava incomodado e tal. Então você tem que, além de ter essa questão da paz, né, que vai ser o seu juiz, né, das suas decisões, também de palavras de gente que você confia para poder, tô sentindo isso e tal. E você trazer esse tanto de informações, de sabedoria de outras pessoas, de crentes, de pastores ou de líderes, para você, realmente parece que Deus está nesse caminho aí do seu. Mas mesmo com o estudo ali, eu fiquei, né, por muitas questões, muitas questões, segurando não, Deus vai falar, eu vou ficar aqui. Aí eu casei em 2012. E você tá ficando na zona de conforto ali. Eu casei em 2012, agora tenho que casar, agora não tô mais sozinho, né? Tenho que agora minha esposa, vamos dar mais um tempinho aqui para ver se a coisa arruma. E não é assim, e não funciona com Deus assim, né? Momento Jonas. Quem Jonas. Nunca teve, ataque, né? Ataque o primeiro pedra. Momento, exato. Momento Jonas. Barriga do peixe, totalmente. E aí, clamando, assim, e aí de repente ficou insustentável em certa situação, né? E é o momento Jonas mesmo, né? A empresa entra já numa crise nessa época que eu falo desses vai e voltas, né? O mar revolto ali, né? O pessoal, tem alguém aqui que tá atrapalhando. Quem que é? Aí eu assim, deixa que eu vou sair do barquinho aqui. Mas era uma escolha muito difícil, na verdade, né? Não só para mim, mas para o meu pai e para o meu irmão, né? Você imagina 22 anos, né? Uma vida. Meu pai já uma saúde já debilitada, né? Papai veio a morrer 4 anos depois, mas já em 2016 ele já estava com a saúde debilitada, a gente já estava. Então, assim, para ele foi muito difícil essa minha decisão, para o meu irmão muito difícil. Eles não entenderam, assim, quase nada ali que estava acontecendo, mas eu falei, o peixe me cuspiu, literalmente, né? Eu falei, eu tô sendo cuspido, eu preciso de sair. E aí venho a questão
de você entender de ter Deus no seu coração, né? Da paz que Deus te dá, mesmo nas tribulações e nas situações que você não tem controle. Quando eu saio não saio bem. Assim, financeiramente, tô top, tô saindo porque tô bem demais e fica aí com a bucha. Não. Eu saí deixando mesmo tudo para trás, assim, né? Foi uma escolha que eu tive que abrir mão de tudo, já casado, para ter minha primeira filha, né? Assim, eu falei, e agora? Né? Tinha um dinheirinho ali que daria para alguns meses na minha conta bancária. E aí, como é que vai ser? Agora nós estamos vendo o momento Abraão. O momento Abraão. Sai da sua parentela, sai de Ur e vai agora para a região que eu vou te mostrar. Mas o interessante, né, é que foi para mim um momento difícil, posição difícil, mas ao dar esse passo, né, eu saí mesmo em 2016, mas foi um ano de transição, né, não foi assim, eu cheguei e botei meu boné na minha dele, tô saindo aqui assim, foi um ano de transição, de treinamento ali dentro e tal, mas ao sair dali, uma paz tomou meu coração de uma forma muito, muito grande, né? Uma paz assim, um peso que saiu das minhas costas, algo que agora eu tô entendendo como é que Deus pede a coisa, dá o passo, porque a minha situação era muito pior ao sair, aos olhos do mundo, né? Mas a paz que eu estava sentindo era então, e essa paz que eu sentia eu levava para minha casa, para minha esposa, e ela assim, nós vamos ver o que acontece. A tua esposa também empreendedora, Marcelo? A minha esposa é mais empreendedora que eu, né? Minha esposa tem uma joalheria, né? De mais de 20 anos, e ela é uma vendedora nata, né? Uma empreendedora nata, e então ela conhece as dores também dos negócios e tal, e entendeu essa minha posição, né? E entendeu essa minha posição, por ela ser também, né? Ela entender, e às vezes ela tem as crises dela ali dentro, principalmente depois da maternidade, né? Ela tem crise quase todo dia, né? Assim, a empresa, eu tô aqui com os filhos, mas ela consegue levar isso bem, e eu tenho a posição de ajudar muito ela também nesse caso, né? Estar ali junto, muito firme lá com ela, mas a gente tem que entender, né? Dar o passo que Deus quer, vale a pena, né? A gente tem que a fé é exatamente isso, né? Você dá o passo sem saber onde é que você está pisando, o que vai estar ali no dia seguinte. E o Massara vai para onde? Saiu da empresa? Sai da empresa, família? Ficamos ali, aí agora como que vai acontecer? Sempre apoiei ali a empresa da minha esposa nas áreas que eu domino, né? De contabilidade, financeira, a gente sempre tem dado um apoio, mas a gente tinha uma outra empresa, né? Talvez já tinha mais de 10 anos essa empresa, que a gente fez uma sociedade era de tratamento de resíduos sólidos. Na verdade, nem foi criada nesse sentido, a gente criou essa empresa ali para a gente fazer transporte de pedreira lá no Rio de Janeiro, e aí a gente ficou com a parte do transporte, a parte do equipamento foi uma outra empresa, nos chamou para fazer a sociedade, nós criamos essa empresa com esse sócio, que era um amigo meu padrinho, né, amigo do meu pai, um compadre do meu pai, que mexia nessa área de resíduos sólidos, vendeu a empresa dele, mas não tinha essa vontade mais de mexer com isso. E ficamos abrimos essa empresa para fazer serviço nessa pedreira lá no Rio de Janeiro. A ponte Rio-Niterói fecha, o negócio fica inviável, e recolhemos nosso equipamento, e aí o equipamento já estava pago, tá tudo certo, mas e aí, o que nós vamos fazer com ele? Vendemos, aí o que era a espécie desse sócio? Tratamento de resíduos sólidos, aí nós entramos nesse processo. E daí, nessa época, esse sócio do APAI estava já com um problema de saúde, e assim, era uma época que a gente era interessante estar ali dentro, né? E aí, conversando com ele, conversando com o filho dele, que também não estava na empresa ainda, nós resolvemos, eu e o filho dele, entrarmos na administração da empresa agora. E aí foi assim, foi meses depois, meses depois eu estava já nessa empresa, e nós fizemos uma coisa bacana lá, né? Uma revolução ali dentro, uma mudança, a empresa cresceu demais. E aí um ponto interessante, esse sócio, cristão também ou não? Não, zero. Como que é dividir uma sociedade com alguém que pode ter os seus valores e princípios, mas às vezes não compartilha de todos os valores e princípios que você tem, principalmente dessa visão cristã? Aí vem excelente pergunta, porque tá fácil de responder na prática, né? A sociedade
ela às vezes não vai dar certo. Foi o caso, né? Esse amigo do meu pai, ele já com problema de saúde aí, ele vai se afastando, eu e o filho dele ele tocando o processo, só que era incompatível a visão, né, de um com o outro ali, por vários motivos, né, mas o que eu tentava trazer ali de vamos junto, vamos passar por isso, vamos, né, ele não aceitava de outro lado e ficou uma relação insustentável. E até que chegamos, e eu creio que a minha visão cristã de abrir mão das coisas, de entender que Deus está no controle, fez com que a coisa fosse para um lado que eles resolveram comprar a nossa parte. E seria muito pior, talvez, se entrasse num pé de guerra ali, talvez não ia ter nada a empresa. E às vezes é preciso isso mesmo, né? E às vezes é preciso, não tem. É preciso isso, é preciso, cara. Às vezes entender que cara, eu não vou conseguir mudar essa pessoa, porque nós não temos capacidade de mudar ninguém, é Deus quem muda. Exatamente. Talvez você deixou ali uma semente, mas se esses valores, os princípios e a visão não bate, às vezes é preciso sair. Não tem isso. E às vezes a gente precisa sair, e por isso que, como cristão, é importante entender, às vezes nós temos que abrir mão. Como eu abri mão lá na saída comigo, como eu assim, eu lembro que eu fiquei ali uns 6 meses na empresa numa relação terrível com meu sócio. Atrituosa mesmo. Eu ia orando pra lá, chegava orando lá e tudo mais pra coisa conseguir andar de uma certa forma. Durante 6 meses foi um deserto, talvez um dos maiores que eu passei na minha vida. Porque não tá no meu DNA gostar disso, de ficar... E às vezes o orgulho não deixa a gente ouvir a voz de Deus, né? Exatamente. Você tá ali, sai... Faz igual o Abraão. Tô falando do Abraão aqui, mais um caso agora, o Ló, né? Agora é o Ló. Agora nós vamos ter que separar aqui, irmão. Nós prosperamos juntos, vou ter que separar. Exato. E aí, às vezes, o orgulho fala assim, não, mas eu quero pra mim, é meu e tal. E às vezes Deus fala assim, não, exato, deixa aí. Exato. Vende a parte, sai fora, eu vou te abençoar aqui agora em outro. Exatamente. E faz toda a diferença, né? Deus fez, a empresa aconteceu isso, eles compraram a nossa parte, o negócio foi tudo certinho, nem problema nenhum. E, ao mesmo tempo, Deus me encheu assim, de compaixão pela vida dele, da família dele, que são queridos, assim, conheço desde que eu nasci, né? Os pais, né? Ele também, né? E, então, temos uma relação hoje mais formal, mas, assim, sempre orando por eles e mandando mensagens ali e tal. Então, assim, é esse que, no fim das contas... legado, né? Fica um legado e uma história. Massara, e... essa trajetória, né? Toda a nossa trajetória de vida, ela vai nos preparando. Sim. Deus vai nos capacitando. Uhum. Eu creio muito que desertos que nós passamos, eles têm uma principal função de capacitação e avanço, né? Uhum. E se a gente for contar mesmo cada capítulo da sua história, a gente vai precisar de alguns episódios. Mas eu queria agora passar para um que chama a nossa atenção e eu queria que fosse mesmo um ponto da gente explorar um pouco aqui nesse momento, nesses minutos finais aqui do nosso podcast, que é o momento que você está agora e a posição de liderança que você assume hoje na atual organização que você está. Massara, então, está numa transição agora para um negócio totalmente diferente, né? Conta para nós um pouco aí. Desde que eu converti em 2009, eu sempre desejei, meu coração ardeu sempre por servir ao Senhor. Então, eu sempre quis servir. Nós estamos numa igreja, né, a central, que o serviço começa dentro da célula, né? E ali foi onde que eu comecei a querer servir e para mim sempre foi uma questão muito legal. Assim, a minha célula, Deus me abençoou muito, né? Assim, eu fui da célula do Pastor Paulo Mazzoni. Meu único amigo que eu conhecia, que era evangélico, quando eu comecei a frequentar a igreja, né? Eu liguei para ele, né? Eu estava ali, não sabia que igreja que ele era. Ele falou assim, que igreja você está frequentando? Eu estou frequentando na época IBC. É a minha igreja. Eu falei, que bom. Ele era muito engraçado. Ele falou, essa é IBC, a melhor igreja do mundo é a IBC. Que bom você tá, né? Agora e célula? Eu falei, não, célula também não tô indo. Não, você vai na minha célula. Minha célula é a melhor célula da melhor igreja do mundo. E eu parei, fui na célula do Pastor Paulo. E dali, né, é como se, igual o apóstolo Paulo, né? As camas começaram a cair, né? Você começa a ouvir o evangelho de uma maneira...
E eu vi no Paulo um coração de servo, né? Assim, que eu ficava impressionado, a gente ia no culto domingo, lotado ali, ele lá naquele fervor dele. Na segunda-feira, 5, 6 caras, né, avacalhado igual eu, minha vida toda avacalhada, ele ali no mesmo fervor, serviço assim. Então, eu comecei a falar, esse pessoal é meio doido, né? Por que esse cara tá aqui na segunda-feira? Ontem tinha 2.000 pessoas na igreja, tá aqui na segunda com 6 caras, 7 caras aqui, gente. E aí eu entendi muito fácil a visão, né? E o serviço, né? Eu lembro, o pastor Paulo multiplicou ali uma vez, e aí ele foi para uma outra casa, e aí ele deixou, vamos falar assim, a turma boa toda na outra célula, né? E pegou os abacalhados com a gente. Então o pastor Paulo ia com um sonzinho debaixo do braço, um som com CD, para fazer o louvor. Aí, na segunda vez que ele foi com aquilo, eu fui no cantinho com ele, eu falei, ô pastor, eu posso assumir o louvor aqui? Eu posso trazer o som? Ele falou, ele me deu na hora, claro, meu filho. Toma que deu. Então, essa questão, e eu aprendi que a célula era lugar de servir. E a igreja era lugar de servir. E meu coração foi queimando para isso. Me tornei líder, né? E eu, assim, como é que eu vou multiplicar a célula de pastor? Vai todo mundo ficar lá e eu ficar eu ninguém, né? Quem vai para minha célula? Mas Deus foi né, faz as coisas, né? E daí eu virei supervisor, já fui até coordenador, hoje eu sou supervisor, mas sempre servindo ao Senhor. E esse coração de servo, eu acho que as pessoas observam, né? E sempre tive um contato muito, muito grande com o pastor Rafael. Desde a época que o Rafael entrou na igreja, né, veio para aqui, né, para a Central, eu era do mesmo GD dele lá com o pastor Magide, então nós temos uma história junto. Ele sempre me observou e a gente sempre bateu papo, conversamos e tal, e eu contando da minha história, que hoje eu não estou como executivo, né, de uma empresa, sou sócio ainda de uma consultora, mas não sou executivo. Estou aproveitando dando uma atenção muito forte para minha família e para o ministério, né, da igreja, né? Cara, então explora esse ponto aí dessa transição. Quer dizer, você saiu lá da sociedade, você vendeu sua parte, e aí hoje você montou uma empresa no setor de construção. Né? Essa empresa já era outra empresa que nós montamos lá atrás também, com outro sócio. Eu tinha uma parte dessa empresa ali, né, na época, e vamos falar assim, ao sair dessa empresa que foi vendida, o que acontece? Ali a empresa já estava, vamos falar assim, com o corpo, vamos falar assim, executivo dela fechada, que era o sócio e os filhos dele. Então eu podia até me falar assim, eu sou sócio, eu quero entrar, né? Mas foi muito clara a direção de Deus para mim. Falou, não, Rodrigo, deixa a turma tocar lá, cuida das suas coisas agora aqui, que vai ser melhor. E nesse... Deus te deu um presente, né? Tocar um negócio, você não precisa ter mais tempo livre. Exatamente. Não precisa ser o executivo do negócio, a empresa está crescendo, está estruturando, você tem um tempo livre. Exatamente. E isso abriu uma janela sua bivocacional, né? Exatamente. Conta pra gente um pouquinho sobre isso aí, né, Renan? E além de toda essa história que eu falei de servir, eu sempre tinha um coração muito, muito, muito... de ir né, às nações. Eu viajei várias vezes para o Haiti, logo no começo da minha conversão. Então eu gostava dessa questão de ir atrás, de ver lá o necessitado ali, né, no campo, levar a palavra do Senhor ali. Então está muito forte no meu coração, né? Em 2019, a igreja, no final de 2018, a Central tem uma direção de ir para o Nordeste, né, num projeto chamado Avança Sertão. Né, várias igrejas aqui do Sul-Sudeste se comprometem a levar a ir para o Nordeste, né, um lugar muito pouco evangelizado. Né, e aí a Central escolhe um local lá, que é uma cidade chamada Picos, e vai lá, né, leva o primeiro casal de pastores lá, o pastor Inar. Quando o Inar chega lá, ele abre a sua primeira célula e começa a entender ali a região. Quando ele vai andando pela região ali e vê que é uma situação muito diferente daqui que a gente vive, né? Uma pobreza, uma falta de oportunidade, que isso incomodou muito ele. Ele falou, Rodrigo, ele veio pra gente e falou para o pastor Rafael, fazer células, fazer igreja eu sei fazer, mas eu não sei fazer levar
esse pessoal trabalha, não sei. E daí... Nós estamos falando de uma situação assim, do interior do Piauí, né? Sim, o sertãozão do Piauí. Um dos menores IDHs do Brasil. Do Brasil. O IDH baixíssimo, né? Os menores, né? Assim, Picos é uma cidade razoavelmente boa e 80 mil habitantes. Mas nós estamos falando de 60, 70 quilômetros para dentro ali, né? Você vai andando ali para dentro ali. Então, lugarejos assim, onde as pessoas realmente, um clima desértico, assim, em certa época do ano, né? Muito calor, muito sol, uma chuva esporádica ali no certo período. Então, é uma situação muito difícil, né? Os homens saindo ali na época que não tem trabalho, para trabalhar no sul, no sudeste, então órfãos ali, né, de pais, né, órfãos de esposas sem maridos, né, uma situação muito, muito triste. O pastor Iná nos chamou, falou, você precisa de vocês olharem aqui o que a gente pode fazer. Né, porque, o que a gente pode fazer além da igreja? Além da igreja. A igreja agora avançar também, preocupada com a vida daquelas pessoas, como é que elas vivem, como é que elas ganham a vida, o que a gente pode fazer mais por isso? Exatamente. E fizemos essa viagem, né, essa viagem missionária ali em 2019, alguns empresários foram para lá e andamos ali durante 3 dias ali e tal, e Deus abriu essa janela, essa porta, né, de mexer com o mel lá, né? Que já é uma vocação do local. Só que nesse momento nasce a Itos, então. Nesse momento, né, de volta dali, começa a conversar, vamos para frente, vamos fazer isso, vamos. Então vamos abrir uma associação, e a associação chama Itos, né? Desde 2019 que ela está aí. E aí nós entendemos que o mel era uma porta para a gente entrar ali. Eles já fazem essa cultura lá, né? Mas muito artesanal. Eles colocam lá uma caixa de qualquer, num lugar lá qualquer, tiram do mel do jeito que quer, do jeito que dá. Então é uma produção pífia, né? Assim, perigosa, aliás, né? Porque as abelhas podem machucar as pessoas, né? Principalmente as crianças. Deixa eu fazer só um gancho aqui. Claro. Você que é empresário, está assistindo, está perguntando assim, como é que eu posso servir a igreja? Como é que eu posso servir a Deus? Gente, está aí o exemplo do Massara. Olha só que jornada interessantíssima, chama muita atenção. Quer dizer, vai um pastor para aquela cidade pequena, vou pregar o evangelho. Mas como é que eu vou pregar o evangelho para quem está com fome? Meu irmão, Deus vai te salvar, vai te ajudar a melhorar a sua vida, etc e tal. Tá, pastor, mas e aí, o que eu vou almoçar hoje? O que eu vou comer hoje? Não tem evangelho que entra nessa hora. Não tem condição. Aí também não é o propósito, a missão do pastor, a vocação dele. Essa parte eu não sei, não é meu negócio. Gerar emprego, gerar uma estrutura. Não, eu posso receber uma doação e fazer alguma coisa, mas assim, isso cria uma dependência. Aí olha só que jornada interessante, né? O que o pastor Iná então faz? Peraí, vou chamar os empresários. Essa é a missão do empresário. Deus preparou essas pessoas, criou. O que o empresário faz? O cara quer resolver o problema. Né? A empresa, ela estrutura para quê? Para resolver problema. Aí chama-se o quê? Empresários, então, vai lá o Massara para falar assim, pessoal, eu tenho um problema aqui. Como é que eu vou resolver isso aqui? Né? Fantástica essa jornada. Aí vocês identificaram, então, que o mel ali era propício para a gente fazer uma jornada de expansão. Deus colocou ainda uma família que está na nossa igreja, né? Foram para a nossa igreja na época, que já trabalhava com mel, que são os Wenzel, né? E daí a gente vamos fazer um piloto, como tudo, né? Vamos isso vai funcionar. Nós investimos em 10 famílias, em 10 pares, né? A gente chama de par, né? Pares de família, né? Então, e ali nós fizemos o primeiro piloto. Aí nós mesmos ali investimos, né? Aqueles empresários que foram ali, investimos e deu muito certo. Essas 10 famílias foram muito impactadas, né? Já começaram a produzir bastante mel. E a igreja também deu muito fruto, porque a igreja foi adentrando também com as células nesses lugarejos. Então, olha só, o impacto gerado a partir disso. A visão missionária, quando a igreja manda os pastores e os missionários. Uma visão empreendedora. E essas pessoas, eu sei que elas não estão lá só produzindo mel. Há um trabalho intencional aí depois também da igreja de trazer essas pessoas para dentro dessa comunidade de fé e trabalhar a vida delas, né, Massara? Porque também não vale nada a gente levar lá um trabalho para elas e não levar o evangelho. Muito pior, talvez, né? Assim, elas precisam de Jesus com o trabalho, né? Mas precisam do evangelho. Então, o que elas estão levando é as células também. Então, é muito lindo. Você vai em lugares ali, no meio do nada, tem célula. E aí, sabe o que eu acho interessante? Isso, o exemplo, né? Eu peguei vários pontos aqui do exemplo. Primeiro, o exemplo que você foi dentro da empresa
De falar assim, olha, eu me converti, vou influenciar através do exemplo. Sim. Depois você me contou o exemplo aqui do pastor Paulo, que te influenciou através do exemplo. Claro. Se olhar para ele, não, ele estava ontem com 2.000 pessoas, está aqui dando atenção para mim, e eu não estou nem levando o sonzinho para para tocar na célula. Não, peraí, isso te incomoda a gente, ou deixa eu fazer alguma coisa. E aí, olha só que interessante, imagina aquelas famílias, ao receber, falar assim, peraí, você saiu da sua casa, do seu conforto, da sua família, você mora bem, tá bem, você tem empresário, você está gastando um tempo comigo aqui, você está me dando um auxílio, me ensinando uma profissão, alguma coisa, uma atividade, a troco de quê? Você quer voto? Não. Mas peraí, o que eu tenho que fazer para... Não tem nada, não. Não troco de nada. Mas peraí, por que você saiu de lá, você vem gastar esse tempo comigo aqui, você podia estar na sua casa, podia estar no clube, podia ter ido pro resort, né? Já que tá indo pro Nordeste. Podia estar me explorando, eu vou te dar isso aqui, em troca você vai vender esse mel barato. Não quero nem comprar seu mel. Aí, eu fico imaginando a cabeça desse pessoal, eu falei assim, mas por quê? Por que alguém faz isso? Por que alguém vai se preocupar comigo aqui? E aí que mensagem você tá levando? O amor. É isso aí. Não, porque eu te amo, irmão. Porque eu te amo. Mas peraí, por que você me ama? Assim, quem mandou você fazer isso? Não, Deus. Você é meu irmão, eu vim aqui te ajudar. Deus me deu uma condição, onde eu tenho capacidade, tenho conhecimento, e eu vim aqui para te ajudar. Isso é transformador, né? Mas, Sara, hoje você vê, então, né? Essa coisa, você nasce junto com ela. Hoje, assim, é uma história de sucesso mesmo que a igreja conseguiu conduzir junto com a Itos. E um exemplo prático de como o empreendedor ele consegue servir com seus dons e talentos dentro da igreja a partir daquilo que ele sabe, que é resolver problema, como o Felipe falou, quer trazer solução, uma visão sistêmica, né? Depois a gente pode falar aqui só sobre esse projeto, certo? Tudo bem? Aliás, segue a Itos aí, se você não conhece a Itos ainda, já segue ela na rede social, certo? Já busca, tem o site da Itos, né, Massara? Rede social itos.life no Instagram e o site itos.org.br. Entra lá para você conhecer um pouco da Itos, essa iniciativa cristã empreendedora. Sim. E agora o Massara, tendo feito parte lá do início disso, naquele grupo de empresários, nesse momento você é convidado e desafiado pelo pastor Rafael, porque ele é ótimo em nos desafiar, né, Felipe? Assumir a liderança e tá como líder mesmo, como CEO da Itos agora, preparando para os próximos passos. E aí, como é que é essa visão? Já criamos um contexto, já aprendemos a fazer. Como que é olhar para frente agora numa visão que vai unir mesmo fé, trabalho e empreendedorismo para levar o reino? Toda a história que a gente contou aqui, ela chega num ponto e fala, que bom que eu passei por tudo isso, né? Porque é desafiador demais da mesma forma, né? É um desafio gigante, né? Você conseguir trazer parceiros, trazer recursos, né? Nós estamos falando de pessoas, né? Afinal de contas, né? Então, assim, é um desafio gigante você estar cuidando dessas pessoas com carinho, com amor, né? Não querendo nada em troca, mas ao mesmo tempo querendo que elas dêem os passos delas, né? A gente não quer também que elas fiquem dependendo da gente, né? Assim, eu dei o exemplo aqui mais cedo, mas nós damos 5 caixas de mel para eles começarem o negócio deles, né? 5 caixas de mel. É um kit que a gente dá roupa, 5 caixas. Já tem pessoas lá que com o próprio negócio já estão com mais de 20 caixas. Então já estão produzindo, elas pegaram as 5 caixas, começaram a produzir mel e começaram a comprar mais caixas. Hoje elas têm 20, 25, 30 caixas. Tem gente que tem muita... assim, então, é isso que nós queremos, é que as pessoas se desenvolvam, é que elas comecem a elas mesmas empreender. Não é simplesmente um artifício aqui, só para... aqui, ó, tá aqui, vou te ensinar aqui, e você vai... Não, nós queremos que elas cresçam, né? Aprendam o evangelho, né? Se entreguem a vida para Jesus, mas que cresçam também como pequenos empresários ali dentro. E são quantas pessoas hoje, Massara, impactadas? Hoje nós estamos impactando com 400 duplas, mais 800 pessoas e famílias, vamos falar assim, famílias, né? Mais de 400 famílias. Né? Então a gente coloca aí 5 famílias, 5 por família, 4 mil, 5 mil pessoas ali, então é muito legal. E isso gerou também inúmeras células, né? Inúmeras células. Já tem gerado células, eu não vou falar aqui para não errar assim, mas já temos células nesses lugarejos. Eu recebi uma mensagem aqui agora da nossa missionária lá que nos ajuda, né? A ID, e ela falando assim, tem a mulher aqui, não vou saber o nome dela agora, mas que está querendo casar. Acabou de matar, chegou aqui a mensagem. Está querendo casar e vive junto com o marido, entre aspas, já tem muitos anos, mas
Depois que a célula veio para cá, quer casar, o que nós vamos fazer? Nós vamos pagar o casamento dela. Uau. É caro para ela, pagar R$500 no cartório. É dinheiro demais para eles lá. Não, vai casar agora. Não é agora, nós vamos casar lá, nós vamos fazer uma pequena cerimôniazinha lá, leva um líder de célula, um pastor que for, casando essa pessoa, abençoando a vida deles dessa forma, vendo as melhorias reais, né? Trabalhando necessidades reais e práticas, levando solução para a pessoa comer, levando um alimento espiritual, né, que eterno, mas trabalhando, né? E hoje olhando para o futuro da Aetos, é possível replicar isso? É possível ampliar isso, Massara? Totalmente, é o que nós vamos fazer. Nós não inventamos a roda. Nós não queremos inventar a roda. Né? Tem um projeto que deu certo do Mel, nós vamos tentar replicar esse projeto onde é que for possível. Nós estamos com um projeto de fazer isso no Maranhão agora, junto com a nossa igreja que está indo para lá. Nós estamos com um projeto de levar isso lá para Angola. Né? Nós estamos com um projeto de ampliar isso lá no sertão do Piauí. Então, assim, nós vamos ampliar esse projeto. É o que nós queremos agora, é ampliar o que está dando certo. É lógico. Nós estamos abertos a qualquer outra atividade, em qualquer outro local, que nós possamos ser o vínculo, né, entre a pessoa que der uma ideia e as pessoas que estão precisando. Nós queremos ser isso, né? Vai facilitar as coisas. Mas, assim, hoje é essa ampliação do projeto de Mel que deu muito certo. E nós precisamos de quê? De muito recurso para que isso ande, né? Porque é um investimento alto e precisamos de estar com recursos financeiros e de pessoas, né? Então, se você que nos assiste aqui, isso está queimando no seu coração, já nos chama aqui, chama a nossa equipe aqui do PowerCast, da Central Power Place, porque o reino do Senhor precisa de pessoas. Deus não precisa, Deus não está querendo o seu dinheiro, não. Deus está querendo o seu coração. Exatamente. Vem conhecer um pouco mais essa história. Se isso queimou forte, marca um café com a Massara e entende assim, como que eu posso contribuir com isso. Nós visitar, nós estamos aqui hoje dentro da Central. Tem uma salinha aqui dentro da Central, um lugar muito gostoso. E venha conhecer aqui a gente. Nós vamos apresentar para você o projeto de maneira detalhada e saber de você, como é que você pode nos ajudar mesmo. Nós precisamos mesmo de ajuda, é de gente querendo... De gente e de recurso? E de recurso. Se a gente quiser fazer doação, como é que entra em contato? Você pode entrar em contato, né? Pega o meu contato depois, mas no site nós temos todo o caminho. Mas se quiser o meu contato... não sei se vocês vão poder passar depois, mas pode olhar meu WhatsApp, é o Massara, sou conhecido aí na igreja, que eu vou estar atendendo vocês aí, sem problema. E uma coisa interessante, que eu fiz um estudozinho aí sobre essa questão do mel, só uma dica para você saber que o mel do Piauí, do sertão ali, é um dos meus mais puros do mundo. Verdade. Se eu não me engano, não vai para exportação, né? O projeto. Toda exportação. Porque ele é um mel que ele é considerado para calibrar e batizar outros mels, para deixar os outros mels mais puros. Aí ele faz um blend. Aí você vai falar assim, olha como é que Deus faz as coisas, né? Por quê? Porque lá no sertão você não tem plantação. Se você não tem plantação, você não tem agrotóxico. É isso aí. Exatamente. Então o mel não tem um negócio chamado glifosato. Ou seja, ele é o mel puro de agrotóxico e tudo. Aí você vai falar assim, né? Mas mel no sertão não tem plantação, mas cacto tem flor, irmão. É isso aí. Tem aquela caatinga ali, aquela viração da caatinga. E a época de chuva é impressionante como fica verde, né? Como dá flor, né? É muito bonito o sertão na chuva, na época de chuva ali, quando ele fica verde, né? E é isso mesmo. Além dessa questão de não ter plantações, então é diversificado demais, é muitas flores. E isso também gera uma pureza maior, uma qualidade melhor do mel deles. Para você que nos assiste, esse é o momento de você falar assim, já tá acabando, né? Passa rápido, hein? É tão gostoso porque são tantas histórias. Essas histórias, elas nos motivam, elas nos capacitam, elas nos inspiram e elas nos ativam. Amém. Porque o que a gente espera mesmo a partir de um episódio como esse aqui é que você sinta no seu coração que é possível fazer mais. É possível usar os dons e talentos que você tem, que Deus te deu, para poder atuar dentro do reino do Senhor e na expansão desse reino, de mudar destinos eternos. Amém. Através daquilo que Deus te deu para poder fazer. Amém. E nesses momentos finais aqui, né, Felipe, a gente queria receber assim, um pouco do Massara também. Nós queríamos que você deixasse, primeiro, uma indicação de livro. Um livro que marcou a sua vida, que te ajudou na capacitação dessa jornada. Amém. O primeiro livro é para homens, especificamente, Coração Selvagem.
do John Eldredge. É um livro maravilhoso para o homem. É um livro percussor dos legendários aí. É um livro que vale a pena que todo homem lê esse livro. E já vai para minha lista, hein? John Eldredge, Coração Selvagem. E maravilhosa graça do Philip Yancey para todo mundo que quer começando a conhecer Jesus aí, entender, né, da graça do Senhor, é maravilhoso também. Massara, um hobby. Meu hobby é fazer triatlo, um hobby... O cara tem pouca coisa para fazer na rotina. Vou colar com a Massara. Eu amo treinar, né? Eu amo triatlo, né? E gera um tempo, né? Mas eu falo que foi uma das coisas que Deus fez na minha vida, né? Eu sempre gostei, mas com a minha vida desregrada, nunca pude fazer uma prova e tal. Eu hoje já fiz 2,70.3 aí, já com 50 anos de idade. Então, eu amo triatlo. Triatlo faz bem, tá vendo? O cara tá conservado. Você falar aqui, tá falando que nós estamos mais velhos que ele. Você acaba mais, você melhora mais. Eu tô com mais cabelo branco que o Massara. Irmão, e pra gente poder fechar, queria que você deixasse para nós, para nossa audiência, para aquelas pessoas que estão buscando aqui essa inspiração, essa capacitação nesse episódio aqui, uma mensagem para quem está querendo avançar mesmo nessa visão de fé e trabalho. Em primeiro lugar, busca o Senhor, né? Busca o Senhor em primeiro lugar em todas as coisas, né? Não tem outro caminho. Não tem outra opção, né? Assim, regras. Em primeiro lugar, busca o Senhor de todo o seu coração. A partir desse momento, a partir disso, Deus vai começar a te levar para lugares maiores, né? Deus nunca vai levar a gente para lugares menores. Ele pode retroceder um pouco, a gente pode dar uns passos para trás, mas sempre os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Então, o que eu recomendo mesmo é buscar o Senhor, entregar mesmo de coração, dar os passos de fé, né? Declarar mesmo que Cristo é o seu Salvador, seu Senhor, e que a partir daí eu sei que Ele vai me levar para os lugares maiores, lugares que eu nunca imaginei que eu podia estar vivendo. Então ele vai fazer na sua empresa maravilhas, vai fazer no seu trabalho maravilhas, desde que você entregue mesmo, né? Faça do Senhor o seu alicerce, a sua luz, o seu caminho, a palavra dele seja a sua orientação. Então, não tem muito o que recomendar, não. É simplesmente busque, né? Se apaixone, ame Jesus de todo o seu coração e você vai ver coisas maravilhosas acontecerem aí, não tem dúvida. É isso aí. Uau! Tem perguntas para o Massara? Deixa aqui nos comentários. Se alguma mensagem dessa te impactou, uma lição, o que você aprendeu, deixa aqui nos comentários, que isso também ajuda a compartilhar aqui a sua experiência, a sua visão com outras pessoas, né? E aí o Massara vai respondendo aqui nos comentários. Exatamente, vamos mandar aqui uma série de perguntas para ele e vamos postar essas respostas lá no Instagram. Já segue aí Central Power Place lá no Instagram e nós vamos colocar essas respostas, essas perguntas lá. Você pode mandar aqui nos comentários, você pode chamar lá no direct do Instagram que nós vamos transmitir isso para o Massara para ele responder para você. Olha, se você ainda não segue essa página, por favor, já segue aí esse canal, já curte e compartilha esse vídeo para aquela pessoa que você precisa inspirar, para que você precisa ativar, que você vai ser instrumento de Deus aqui na vida dela nesse momento. Massara, muito obrigado, Deus te abençoe muito, obrigado por atender aqui o nosso convite, obrigado por estar nessa nova jornada aqui do PowerCast conosco e nós esperamos em breve poder estar aqui num novo momento contando um pouco mais sobre esses novos passos da IT. Deus te abençoe muito, viu? Obrigado, irmãos, vocês são demais, viu? Abraço. Grande abraço, até o próximo episódio do PowerCast.